Olá, olá, olá! Estamos aqui, mais uma live de quarta. Por enquanto estou conseguindo ser fiel, até que nada me atrapalhe. E hoje, né, o tema dessa semana por aqui é sobre essa palavra, né, que causa aí uns arrepios em algumas pessoas, né, a infertilidade, né. Porque é aquela coisa, né? O casal ali, quando se casa, algum tempo depois, as pessoas já começam a perguntar: e aí? Quando vem os filhos? E aí? E aí? Quando vem os filhos, né? Sempre tem essa pergunta aí. E aí tem muitas vezes que o casal realmente deseja muito, mas infelizmente não acontece, né? Os filhos não vêm. E isso é uma dor que fica ali e não tem muito o que fazer, né? Não tem muito. Você não consegue. Não consegue a compreensão das pessoas, que parece que é uma coisa boa, tem realmente muitas pessoas que não tem consciência do que é isso, e a gente às vezes não sabe nem como falar, mas inclusive, né, na Sagrada Escritura, na Bíblia, né, não ter filhos era uma coisa muito ruim, né, era motivo de vergonha. Quantas pessoas, aliás, quantos casos, né, de esterilidade, e que aí depois Deus deu ali um filho, né? Deu a graça de ter um filho. Então, todos os casos em que os casais eram estéreis, né? Não conseguiam conceber, quem interviu foi Deus ali, né? Naqueles casos. Então, tem muitos, muitos casos. E aí, olha, que legal, bem agora espirrar. Ai, que bom, né? Bom, mas... E as pessoas sofriam muito como se isso fosse, assim, de certa forma, culpa delas, né? Aí tinha muito caso de a pessoa achar que era uma certa maldição, né? Meu Deus do céu, o que eu fiz, né? Para Deus não me dar essa graça. Mas, o que eu quero explicar um pouquinho aqui? Primeiro que a infertilidade, ela não é uma doença em si, né? Não é uma doença ou infertilidade, não existe isso. O que existe, né? A infertilidade, ela é um sintoma de que alguma coisa está desajustada. Porque o normal é um casal engravidar. Pronto, isso é o normal. Um casal ali, saudável, na idade fértil, tudo, o normal é eles engravidarem. Quando isso não acontece, aí sim, realmente, a gente tem que se perguntar. Um casal ali, né, na idade fértil ali, depois dos 20 anos ali, até os 30 anos, 30, 35 anos, uma média de tentativa ali de 6 meses é normal um casal engravidar. Mais do que isso, né, mais de um ano, já é um sinal ali de alerta. E aí pronto, quando que eu procuro um médico? Aí de novo, né, depende de cada situação, mas quanto mais avançar a idade, né, quanto mais velha a mulher for, mais cedo, né, ela busca ajuda médica para justamente não perder tempo. Mas a infertilidade não é uma doença em si. Então, a esterilidade pode ser. Então, se uma pessoa é estéril por algum motivo, realmente tem ali, por exemplo, a mulher perdeu o útero por alguma doença grave, ou, enfim, precisou de um câncer, alguma coisa, aí sim, aí realmente não tem o que fazer, porque aí é uma pessoa que é estéril. Mas a infertilidade, ela não é uma doença. Mas, enfim, é um sintoma de que alguma coisa não está muito certa ali no caminho. E o que é provocado por isso? Né? Hoje em dia, eu falo isso muito com até com as usuárias que não querem engravidar, né? Porque a grande maioria das pessoas que procuram aprender o MOB hoje é para não engravidar. Mas mesmo com elas eu falo, olha, o esperado, né, o normal é que você seja uma mulher fértil, mesmo que você não queira engravidar agora. O que é ser uma mulher fértil? É que a gente olhando para o gráfico, né? Olhando para o método Miles, olhando para o ciclo menstrual. É a mulher identificar as fases do ciclo, ela conseguir identificar que ela teve uma ovulação, né? Que é o sintoma ápice, uma fase lútea muito assim, boa, né? Dentro de um número de dias esperado. Tudo isso é um ciclo fértil. Então, é uma mulher que está fértil. O que é bom isso? Porque se uma hora que o casal decide que eles podem engravidar, ou eles querem tentar, ou enfim, ela consegue e não há nenhum impedimento com isso, né? Tá ali, ela sabe que ela está fértil, pronto. E isso,
Como que acontece isso? Eu tenho mais de uma usuária que elas não conseguem, já passou ali de 2, 3 meses que ela não identifica o sintoma ápice, que é o que nos diz que a ovulação aconteceu. E aí eu já falo, olha, tem alguma coisa desajustada, tem algum nível hormonal seu aí que não tá bom, vamos buscar ajuda médica. Enquanto isso, faz o que lhe cabe, faz o que lhe é possível. O quê? O básico. Hoje, assim, tudo que se ouve o tempo inteiro a gente precisa comer bem, a gente precisa fazer exercício físico, a gente precisa dormir bem. Isso é o básico. Aí tem aquelas histórias lá do tempo das cavernas, né? Porque, lá no tempo das cavernas a gente não tinha nada disso. E realmente, então, não tinha celular, não tinha, né, luz elétrica para fazer a gente ficar até altas horas e não dormir no horário do sono. A gente comia o que tinha ali na natureza, não tinha processado, não tinha nenhuma comida industrializada. E realmente, então, tudo era muito mais saudável. Tudo que se comia, né? E a nossa vida era muito mais saudável. Hoje é impossível viver assim? Eu não diria impossível, mas realmente é um pouco mais difícil. Então, mesmo que eu queira me alimentar bem, eu queira comer, vou comer só comida saudável. Mesmo as comidas orgânicas, mesmo as comidas saudáveis, elas hoje em dia não têm mais tantos nutrientes como tinha antigamente. Porque o solo já não é mais o mesmo, já tem muito poluente, já tem muito agrotóxico. Os orgânicos não têm agrotóxico, tudo bem, ótimo. Só que a gente consegue manter só comida orgânica? Nem sempre, isso não é acessível também para todo mundo. Mas aí a gente tem maquiagem, perfume, produto de limpeza, produto de cabelo, tudo isso que tem produtos químicos. E isso só vai cada vez mais intoxicando o nosso corpo mesmo. E a tendência é que quanto mais passe os anos, né, daqui, por exemplo, a geração da minha filha, quando a minha filha for ter filhos, ou quando, se ela, né, os filhos dela for querer ter filhos, então os meus netos, talvez a geração dos meus netos fique cada vez mais difícil engravidar, porque a nossa vida tá cada vez mais maluca, né, tanto essa questão da alimentação, quanto a questão do sono. Gente, o sono é importantíssimo para a fertilidade. Principalmente para a mulher que quer engravidar. Principalmente porque, não só a mulher, né? O homem também. Para os dois. Porque é no sono que tudo se restaura, né? É onde é produzido os hormônios, é onde é produzido a progesterona, onde a gente descansa, né? Zero, onde a gente consegue tirar o estresse. Só que precisa se dormir bem e um número suficiente de horas. Então a gente tem que dormir cedo e acordar ali também no horário que o sol está se levantando, porque é onde a gente vai receber o cortisol, né? O sol, a luz solar, para quê? Eu consigo dormir à noite. Então, esse pico do cortisol ele precisa acontecer num certo horário para que ele consiga cair esse cortisol, para que eu consiga dormir bem à noite. Então, é um ciclo. Então, aí eu acordo tarde, aí eu não tenho sono à noite, então eu vou dormir tarde, no outro dia eu acordo tarde de novo. E assim vai, tudo errado. Então, eu tenho que acordar cedo para dormir cedo. Isso é o básico. Antigamente não existia luz elétrica, então todo mundo dormia cedo. Sono, alimentação, né, como eu falei, o máximo que for possível. Evitar o que hoje, basicamente, o açúcar, que o açúcar é um veneno, né? O glúten, que mesmo... antigamente as pessoas não tinham problema com glúten. Sim, porque antigamente a farinha era uma farinha boa. Hoje em dia não é. Hoje é muito contaminada. Hoje a qualidade da farinha hoje não é boa. Por isso que tem tanta gente alérgica. Por isso que tem tanta gente passando mal. E quando se reduz o glúten, muda muita coisa. Tem muita gente que relata que muita coisa muda na vida dela quando ela diminui o glúten, quando diminui um pouco o carboidrato, quando diminui... Assim, o açúcar, então, é um dos maiores venenos. E para mulheres que querem engravidar, né, tudo que for inflamatório, né, é indicado deixar. Então, o leite também se inclui aí. E tudo que for processado, né, aquela história. Você abrir um saquinho, você desconfia que provavelmente não é muito saudável. Então, fugir o máximo de abrir saquinhos, né? Então, fugir o máximo disso. Então, alimentação, sono,
Exercício físico, que a gente hoje, tem muita gente sedentária, eu trabalho o dia inteiro. Eu falo porque eu trabalhei muito tempo no escritório, andava 200 metros para pegar, né, o ônibus, entrava no ônibus, descia, sentava no escritório, ficava o dia inteiro no escritório. Andava ali pelo escritório, mas andava quase nada. Depois subia no ônibus, descia do ônibus, andava até em casa 200 metros. Ou seja, eu não fazia exercício, não andava, não ia para academia, então eu era uma pessoa muito sedentária. Principalmente depois que minha filha nasceu. Que aí eu parei de ir antes até ir pra academia, né? Fazer algumas atividades. Mas depois que ela nasceu, eu já não consegui mais ir pra academia. Fazer, né, exercício físico, né? Monitorado ali, né? Parado pra fazer exercício físico mesmo. Então, e a luz solar? A gente não se expõe mais ao sol. A gente não pega mais sol. A gente tem medo do sol. Colocaram um pavor na gente. Porque o câncer de pele, câncer de pele, câncer de pele. A pessoa não tem que passar protetor solar, porque a luz, né, artificial também faz mal. Ou seja, a pessoa fica o dia inteiro, que tá com o olho aberto, com protetor solar no rosto. Ou seja, precisa-se do sol, precisa de absorver o sol, só que ela tá o dia inteiro com protetor solar. Não existe. Então, faz muito mais mal eu usar o protetor solar, porque ali é químico, tudo isso, do que eu me expor ao sol, claro, nos horários que, né, ali, por exemplo, eu andar até onde eu vou pegar o ônibus para ir trabalhar, ali são 5 minutos, 10 minutos, um tempinho que seja, final do dia, de manhã, que é possível, o indicado, né, tem muitos médicos que indicam, se você tem um espacinho na sua casa que pega sol de manhã, fique ali 15 minutos, é igual bebezinho não é assim, eu sei que a gente faz isso com o bebê, né, quando é recém-nascido, ir lá um pouquinho, 10 minutinhos no sol da manhã, 10 minutinhos no sol da noite. Por quê? Por que pra bebê faz bem e pra adulto não faz bem? Não tem diferença, então pra nós também, nós precisamos do sol. Claro que eu não vou pra praia e vou ficar o dia inteiro torrando no sol pra ser protetor, aí não, né, mas esse sol que, principalmente o sol da manhã, o sol do final da tarde, a gente precisa da vitamina D, a gente precisa de contato com a natureza, contato com a praia, com a areia da praia, com a grama, a gente precisa disso, porque nós estamos aí na natureza, né, nós fazemos parte disso, né? A gente Deus não nos fez para ficar debaixo de um concreto, então, isso é o natural, a gente tem que voltar pro básico. Então, eu falo isso muito para as minhas usuárias, para elas ajustar isso. Isso é o básico. Se todo mundo, se a gente conseguisse, né, a maioria das pessoas se alimentar direito, fazer exercício físico, se expor à luz solar e dormir bem, assim, muitas doenças seriam evitáveis ou não existiriam. Porque a base toda é essa. Então, começa ali, né? Começa ali. Então, eu já falo para todas as meninas, mesmo aquelas que não querem engravidar. Já trate de fazer isso. Eu não consigo fazer tudo. Faz um de cada vez. O que é mais fácil hoje para você ajustar? É mais fácil ajustar o exercício físico. Em casa mesmo. Hoje não posso ir pra academia. Eu faço em casa, né? 15 minutos, 20 minutos de exercício físico em casa. Né? Mas assim, botar o tênis, né? E se propor, colocar um reloginho, né? Eu coloco no YouTube lá um vídeo de aeróbico e faço, né, o meu treino. Então, é o básico, a gente tem que voltar pro básico. Tá, mas beleza, a mulher faz tudo isso, ela se cuida, mas ela não engravida. E aí, o que acontece? São os mistérios, né? A gente não sabe porque cada pessoa passa pelo que cada pessoa tem que passar, né? A minha história não é igual à história da minha vizinha, da minha amiga, não é, da minha irmã, não é. Inclusive, a minha irmã mesmo, né? Está grávida, ela já tem 2 filhos, né? Ela tem um filho de 20, outro filho de 11, e agora está grávida de novo. E um dia eu brinquei com ela, né? Nós somos filhas do mesmo pai e da mesma mãe. E eu tenho problemas, dificuldade para engravidar e ela não. Então, assim... E geralmente tem uma questão genética aí também. Por exemplo, a mãe que, se ela entrou na menopausa mais cedo, né, as filhas tendem a entrar também mais cedo. Se a menstruação começou ali na adolescência muito cedo, as meninas tendem a começar mais cedo também. Tudo tem a ver, porque tem doenças que vêm
geneticamente também. Mas não, e a minha irmã, a gente tem ali um histórico de uso de pílula anticoncepcional mais ou menos igual, por muitos anos, tanto ela usou quanto eu usei. E ela engravidou, e eu não engravidei. Então, qual é a diferença, né? Exatamente, aí qual é a diferença? Não sei. Deus é que sabe. Deus sabe que ela, a família dela precisava daquela criança, né? Estamos todos muito felizes. E eu, já 5 anos tentando e não veio. E aí, pronto, o que me cabe? Me cabe cuidar da minha saúde e confiar em Deus. Faço a minha parte, né? Então, hoje eu não digo que eu estou vivendo um período aí de infertilidade, porque eu quero ser fértil em outras áreas, não só gerando filhos, né, biológicos. Então, isso que eu quero ensinar também. A gente tem que tentar separar uma coisa da outra. Não é porque eu não gerei filhos, né, ou mais filhos, né, no meu caso, porque eu já gerei 2, né, um eu já entreguei para Deus, e mais a minha filha que está aqui. Não é porque hoje eu não gero mais filhos que eu sou estéril, né, ou sou infértil. Eu tenho que ser fértil na minha vida. A minha vida tem que ser fecunda. Então, isso muda muito o nosso coração, o nosso pensamento, de que eu não sou uma pessoa infértil, né? Eu sou uma pessoa fecunda. Eu preciso dar frutos, né? E frutos de onde eu estiver. Frutos no meu trabalho, frutos da minha vida, com meus amigos, frutos de amor, né? Então, eu preciso dar esses frutos. Mas, e aí uma reflexão que eu quero trazer, né? Até que ponto essa infertilidade temporária, como eu falei, essa infertilidade é um sintoma, né? Alguma coisa não tá bem ajustada aí. Pode ser que a pessoa nunca descubra o que é. Pode ser que algum médico aí um dia descubra. Tem uma amiga aqui que ela ficou mais de 10 anos tentando engravidar. Quando passou com uma médica fez um exame, descobriu que ela tinha uma bactéria, e era uma coisa simples, ela tomou um antibiótico específico que matava, então, aquela bactéria específica. 2 meses depois ela engravidou. E aí, né? Mas é a história dessa pessoa, desse casal. Então, mas até que ponto isso é algo que é assim mesmo? É um sintoma de algo que eu não interferi, tá ali, né? Tá no meu ambiente. Ou até que ponto é algo que meio que provocado, sabe? Por quê? O meu caso mesmo, claro que tem vários fatores aí, mas eu tomei pílula por muito tempo, né? Eu me alimentei mal por muito tempo, fui sedentária por muito tempo. Então, tudo isso, até que ponto isso hoje está interferindo na minha vida? Pode ser que muito, pode ser que um pouco, pode ser que seja um conjunto de fatores. Qual a diferença principal minha e da minha irmã? Minha irmã teve o primeiro filho com 17 anos. Eu fui engravidar a primeira vez com 31. Então, olha a diferença. Então, ela já começou a ter filhos muito mais cedo do que eu. Então, existe uma diferença nisso também. Então, eu tomei pílula por muito tempo, né? Não me alimentei bem. Não fazia muito exercício físico, né? Por muitos anos, né? Quando eu comecei a me cuidar, né? Então, já era, de certa forma, um pouquinho mais tarde. Mas aí, por exemplo, uma mulher que toma pílula desde os 13 anos, por exemplo, até os 30. Aí não come direito, não faz exercício físico, né? Um monte de porcaria, só come besteira, só tem muita contaminação, como eu falei, de cosméticos, de produto de limpeza, produto de saúde, tudo, protetor solar o tempo inteiro, não vai pro sol, tudo isso. Aí chega lá nos 30 e tantos anos, aí ela resolve que, então, pronto, agora eu vou engravidar, né? Agora eu quero engravidar, casei e tal, fiz tudo que eu queria fazer, pronto, agora eu quero engravidar. Aí ela para de tomar a pílula, e aí ela descobre que ela tem uma doença, uma SOP, uma endometriose, que lá com 15 anos, 17 anos, seria muito mais fácil de tratar, agora é muito mais difícil, não é impossível, mas é muito mais difícil. Aí ela deixou para mais tarde, deixou para depois, fez tudo o que queria fazer na vida e pronto, deixou os filhos para depois.
E aí chega ali nos 30, 35 anos, que cada vez é mais difícil. E aí pronto, ai meu Deus, ai Senhor, o que eu fiz? Ai meu, né? Deus, eu preciso do milagre. Ou então, sabe? Mas até que ponto ela não deixou a oportunidade passar lá atrás, quando era a idade mais fértil, quando era, por exemplo, qualquer doença mais fácil de tratar. Então, né, eu não quero dizer assim que de novo, que é impossível, né, depois dos 35 engravidar. Muito pelo contrário, quantas mulheres aí engravidam depois dessa idade. Mas que é mais difícil, que requer mais dedicação, sim, requer mais disposição. E aí sim, pode ser que seja tarde mesmo, pode ser que seja, não, até descobrir, até eu tratar, até, né, aí meu corpo já tá no metabolismo mais lento, tudo, eu tenho falta de suplemento, falta de vitaminas, falta de um monte de coisa, e aí é cada vez mais difícil, e aí tudo isso porque fomos deixando a maternidade para depois, isso aí depois, né, eu falo muito, né, a gente coloca o filho numa lista, eu quero primeiro fazer minha faculdade, depois eu quero comprar minha casa, eu quero comprar um carro, quero viajar pra Disney, aí depois eu quero um filho. Por quê? Isso, o filho pra mim virou um direito. E é isso que a gente tem que separar. O filho é uma bênção de Deus, não é um direito meu, não é algo que eu vou lá no mercado e compro, tá? Por isso que é uma das causas, né? São várias, mas uma das causas que a Igreja Católica é contra, né, a FIV, a fertilização in vitro, dessa questão imoral de você ir lá comprar uma pessoa, sabe? É como se eu fosse numa prateleira e comprado, porque infelizmente quando as pessoas não têm esse pensamento de que a vida é uma bênção, elas escolhem, então elas escolhem que ela não quer uma criança com doença, ela escolhe se ela quer um menino ou menina, se quer com o olho azul ou o olho verde. Isso é você ir lá no mercado, numa prateleira e escolher. É uma bênção de Deus, porque Deus dá a vida e pronto, a criança tá lá, nasceu tal, mas você que escolheu, não foi Deus que te deu, sabe? É diferente, é muito diferente. Então você tem aquilo como uma propriedade sua. E uma pessoa, não é quem é a propriedade do outro, né? Eram os escravos. Então, o filho, ele não foi... Deus não me deu não me dá uma criança para me fazer feliz, né? A criança, ela é um dom, ela é uma bênção por si só. Ela não tem que ser para preencher um vazio meu. Eu tenho que ser completa e o filho vem como um bônus, né? Um plus ali, realmente um presente. Não tem outra descrição. O filho é uma bênção, é um presente. Não é um direito. Não é algo que eu vou lá numa prateleira do supermercado e compro. Então, a gente tem que ter isso muito, muito em mente. A infertilidade não é uma doença. Ela pode ser um sintoma, ela é um sintoma de que alguma coisa não está muito bem ajustada aí. E eu preciso saber que Deus me chama a ser fecunda. Deus me chama, enquanto mulher, a ser mãe. Independente se eu gerar filhos biológicos, ou eu posso ser mãe com os meus amigos, posso exercer a maternidade no cuidado dos meus sobrinhos, no cuidado das minhas amigas, no meu caso, né, o cuidado com as minhas usuárias. Eu brinco muito que eu falo que é como se elas fossem filhas para mim, então eu tenho que exercer a minha maternidade de alguma forma, né, e a nossa mulher foi feita para isso, né, para ser mãe nesse sentido de cuidar, de amar, de se doar, de se entregar. E o homem também, ele também foi feito para ser pai, né, para proteger, para dar segurança, para dar conforto, para dar conselhos, para ensinar a viver. Não necessariamente filhos biológicos. Ele pode ter muitos filhos por aí. Não precisa ser filhos biológicos. Então, esse pensamento, né, quando a gente consegue entender que Deus me quer fértil, né? Deus me quer fecunda. E aí muda tudo, né? Eu paro de colocar num filho a esperança da minha vida. Então, isso que a gente tem que ter muito, muito claro. E, bom, por hoje é só, né? Espero que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui, deixa um comentário aqui pra mim, manda essa live pra alguma amiga aí que você sabe que tá tentando engravidar.
E aprender o método Billings pode ajudar, inclusive como é uma ferramenta de autoconhecimento, é uma ferramenta que pode ajudar os médicos, inclusive, a identificar ali algum desajuste hormonal. Então, é muito bom. Então, se você sabe de alguma amiga que quer engravidar, né, mande meu perfil, né, me indique aí, mande esse vídeo, porque o método Billings pode ajudar, né, ajuda os casais a aumentar as chances. E se realmente existe ali alguma coisa que precisa ser tratado, algum desajuste que precisa ser tratado, o gráfico do método pode te ajudar, né? Ajudar a entender se você está ovulando, se você está tendo ali as fases do jeitinho que tem que ser. Tá bem? Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.